Houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Jesus, não tem mais vinho. Que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Faça tudo como ele mandar. Ali perto, havia 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote, cabiam entre 80 e 120 litros. Enche um pote com água. Agora, levem um pouco o encarregado da festa. Eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Todos servem primeiro o melhor vinho, depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você serve o melhor vinho agora? Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele.
Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho, outros cortavam ramos de árvores e o espalhavam pelo caminho. Hosana é filho de Davi! Hosana nas alturas! Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão transformando no covil de ladrões. Fora daqui, todos vocês! Fora! Os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo, e ele os curou. Mas quando os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia, e as crianças gritando no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados. Você não está escutando o que essas crianças estão dizendo? Sim, e vocês nunca leram? Do lábio das crianças suscitaste perfeito louvor? Que sinal milagroso o Senhor pode nos mostrar como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Destruam este templo, e em 3 dias eu o levantarei. Mas esse templo levou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que tinha dito. Então, creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais milagrosos que ele estava realizando e creram em seu nome.
Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Vá, diga ao mestre, Senhor, aquele a quem tu amas está doente. Essa doença não acabará em morte. É para a glória do Filho de Deus, para que Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Venham, vamos voltar para a Judéia. Mas, mestre, um dia desse quiseram te apedrejar ali, e mesmo assim queres voltar para lá? Pedro, o dia não tem 12 horas. Quem anda de dia vê a luz, mas quem anda à noite tropeça porque não vê a luz, porque durante a noite não há luz. Lázaro adormeceu. Vamos até lá acordá-lo. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então, lhes disse claramente: Lázaro morreu. Mas estou feliz por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Vamos também, né? Se é pra gente morrer, vamos lá. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu sei, e mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Teu irmão vai ressuscitar, Marta. Eu sei que ele vai ressuscitar, Senhor, no último dia. Eu sou a ressurreição e a vida.
Todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem crê em mim, não morrerá eternamente. Acreditas nisso? Sim, Senhor. Eu creio que Tu és Cristo, Filho de Deus, que devias vir ao mundo. Maria! Maria! O Mestre está aqui e quer falar com você. Mestre! Mestre! Meu Senhor! Se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Onde o colocaram? Vejam como ele o amava. Ele que curou o cego poderia ter impedido que este homem morresse. Tirem a pedra. Senhor, já faz 4 dias, ele já cheira mal. Não te falei que se cresce em mim, verias a glória de Deus? Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves. E não digo isso por minha causa, mas digo por causa do povo que está aqui, para que creiam que Tu me enviaste. Lázaro, vem para fora! Desatem-no e deixem-o ir. Preparar a refeição da Páscoa. Mestre, onde quer que a preparemos? Ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando
Desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes que eu morra. Pois eu lhes digo que não comerei dela novamente, até que ela se cumpra no reino de meu Pai. Tomem isso e partilhem uns com os outros. Pois eu lhes digo que não beberei novamente do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês, no reino de meu Pai. Isso é o meu corpo. Como? Façam isso em memória de mim. Bebam. Este cálice é a nova aliança, o meu sangue que é derramado pelo perdão dos pecados, em favor de muitos. Deixo-vos a paz, minha paz vos dou. Shalom, shalom, shalom. Não a paz do mundo, mas a paz dos céus. Shalom, shalom, shalom.
Sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Senhor, vais lavar os meus pés? Você não entende o que eu lhes fiz agora, Pedro. Mais tarde, porém, você entenderá. Não, Senhor, jamais lavarás os meus pés, nunca. Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não terá parte comigo. Então, Senhor, não somente os meus pés, mas minha mão e também minha cabeça. Pedro, quem está limpo não precisa lavar o corpo inteiro, mas apenas os pés. Vocês todos estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Vocês entendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, porque eu sou. Se eu, sendo mestre e senhor de vocês, lavei-lhes os pés, vocês devem ir e fazer o mesmo. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como eu lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente, que nenhum escravo é maior que seu senhor, assim como nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem disso, felizes vocês serão se praticarem essas coisas. Como eu fiz, vocês devem fazer. Não estou me referindo a todos, porque conheço os que eu escolhi. Mas isso acontece para que se cumpra a Escritura. Aquele que partilhava do meu prato voltou-se contra mim. Estou lhes dizendo isso antes que aconteça, para que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou. E eu lhes garanto que quem receber aquele que o enviar, estará me recebendo. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Digo-lhes verdadeiramente que um de vocês há de me trair. Eu não. Você? Aquele a quem eu der este pedaço de pão, este há de me trair. Vai, o que tiver de fazer, faça depressa. Mas ninguém à mesa entendeu por que Jesus lhe disse isso. Visto que Judas era o encarregado do dinheiro, alguns pensaram que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa ou que desse algo aos pobres. Deus é glorificado no Filho, e o glorificará em breve. Meus filhinhos, estarei com vocês apenas mais um pouco, e como eu disse aos judeus, agora eu lhes digo, vocês procurarão por mim e não me acharão. Para onde vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento eu lhes dou. Amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem-se uns aos outros. Mestre, mas para onde vais? Para onde vou, vocês não podem me seguir agora. Mais tarde, porém, poderão. Senhor, mas por que eu não posso seguir-te agora? Por ti eu darei a minha vida. Tu darás a tua vida por mim, Pedro? Em verdade, te digo, que antes que o galo cante essa manhã, 3 vezes me negarás. Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique. Eu revelei a tua mensagem àqueles do mundo que me deste, e eles têm crido na tua mensagem. Eu oro por eles. Não oro pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus.
rogo também por aqueles que crerão na mensagem, que crerão em mim, por meio destes que me deste. E te peço, Pai, que sejam um, como eu estou em ti e tu estás em mim, que sejam um. Assim, o mundo saberá que são teus. Pai, te peço que eles estejam onde quer que eu esteja, para que vejam a minha glória, glória que me deste antes da criação do mundo, porque me amaste. Tendo terminado de orar, Jesus saiu com os seus discípulos e atravessou o vale do Cedron. Do outro lado havia um olival, onde entrou com eles. Ora, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunira ali com os seus discípulos. Então, Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas, enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. Amém.
Acordem, acordem, acordem. Orem para que vocês não caiam em tentação. Abba, Pai, tudo te é possível. Se quiseres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Acordem, acordem. É chegada a hora. Judas, com um beijo tu traz o filho do homem. Tacaremos com espadas, basta! Acaso sou eu liderando alguma rebelião para que vocês venham com espadas e varas para cima de mim? Não estive todo esse tempo no meio de vocês, no templo ensinando? Mas essa é a hora de vocês, quando as trevas vêm. Jesus é julgado. Jesus, já cansado da noite em oração e da caminhada, amarrado pelas costas, passando por um julgamento preliminar diante de Anás, ex-sumo sacerdote e sogro do então sumo sacerdote José Caifás, é levado por um grupo de funcionários do templo e de soldados romanos. Jesus é torturado fisicamente. Jesus é preso no palácio de José Caifás. Jesus passa pelo segundo julgamento diante de José Caifás, genro de Anás, e da corte do Sinédrio, a mais alta corte dos judeus, formada por sacerdotes, líderes, fariseus e escribas. Jesus sangra em função dos flagelos recebidos. Começa o interrogatório que não busca a verdade. Começa a tortura, esta forma covarde de crueldade. Jesus passa pelo terceiro julgamento. Sai a decisão de pedir ao governo romano para matar Jesus. De manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. Então, toda a assembleia levantou-se e o levou a Pilatos. Jesus passa pelo seu quarto julgamento. Seu juiz, Pilatos, afirma não ter encontrado pecado nele. Jesus foi posto diante do governador. És tu o rei dos judeus? Tu dizes. Não estás vendo a acusação que estão fazendo contra ti? Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito impressionado. Ensinando o povo a falsa lei. Ele Não encontro motivo algum para acusar este homem. Mas que acusação vocês têm contra este homem? Então levem e julguem conforme a lei de vocês. Nós não podemos executar ninguém. Não podemos. A multidão expressa seu desejo de morte. Isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que Jesus tinha dito, indicando a espécie de morte que ele estava para sofrer. És tu o rei dos judeus? Esta pergunta é tua ou daqueles que te falam a meu respeito?
Ora, acaso sou eu judeu? Foi o teu povo e os teus sacerdotes que te entregaram para mim. Que foi afinal que tu fizeste? O meu reino não é desse mundo. Se o fosse, meus servos me impediriam que os judeus me entregassem na tua mão. Mas meu reino não é deste mundo. Então tu és rei. Tu dizes que sou rei. De fato, foi para isso que vim ao mundo, para testemunhar da verdade. E todos os que são da verdade me reconhecem. Que é a verdade? Não acho motivo nenhum de acusação. Levem. Deixou a sua glória e todo o seu esplendor, sofreu as nossas dores e tudo suportou. Qual um pastor a nós buscou, e com ternura nos amou. Foi ferido pra mostrar ao mundo seu perdão, pra seus filhos convidar. Vem comigo para o lar. O preço que foi pago não poderei jamais medir. O coração do mestre rasgado foi por mim. A causa de tão grande amor, da vida eterna em meu favor. Foi ferido pra mostrar ao mundo seu perdão, pra seus filhos convidar. Vem comigo para o ao Senhor. Vivo está pra nos mostrar. Ele foi ferido pra mostrar ao mundo seu perdão, pra seus filhos convidar. Vem comigo para o lar. Vem comigo para o Jesus passa pelo seu quinto julgamento. Este julgamento se dá por Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande.
Quando Pilatos ficou sabendo que Jesus era da jurisdição de Herodes, enviou-o para ele, que também estava em Jerusalém naqueles dias. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito alegre, porque havia muito tempo que queria vê-lo. Pelo que ouvira falar dele, esperava vê-lo realizar algum milagre. Interrogou-o com muitas perguntas, mas Jesus não lhe deu resposta. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam ali, acusando-o com veemência. Então, Herodes e os seus soldados ridicularizaram, zombaram dele, vestiram-o com um manto esplêndido e mandaram de volta a Pilatos. Jesus passa pelo 6º julgamento. Pilatos, não vendo crime digno de morte, tenta repetidamente libertar o acusado, mas os líderes judeus não aceitam. Pilatos então manda que Jesus seja açoitado, talvez para aplacar a fúria dos que pediram a crucificação. Eles, porém, pediam insistentemente, com fortes gritos, que ele fosse crucificado. E a gritaria prevaleceu. Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e finalmente o entregou para ser crucificado. Então, os soldados encarregaram-se de Jesus. Soldados de Pilatos pegam Jesus no tribunal e se divertem com ele. Tiram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho. Fizeram uma coroa de espinhos e colocaram em sua cabeça. Os soldados, como uma forma de diversão, puseram nas mãos de Jesus um falso cetro de graveto. Passaram por ele, ajoelhando-se debochadamente, cuspiram nele, tiraram o cetro de suas mãos e bateram com ele na sua coroa de espinhos e em seu rosto, que ficou todo machucado. Então o levaram para crucificá-lo. Jesus é forçado a carregar sua própria cruz para a crucificação no Calvário. O centurião e os soldados colocam a cruz sobre os ombros do condenado. Oh
ser tão feliz. Teu grande amor, real sem Mais tarde, sabendo então que estava tudo concluído, para que a Escritura se cumprisse, Sério? Está consumado. Pai! E tu é posto? Eu entrego meu espírito. Pai, perdoa-os, eu ouvi dizer. Por sua dor fui responsável. Pois na verdade o
mãos com os cravos deviam ser meus pés com os cravos devia ser meu lado rasgado, meu ser desprezado. Deviam ser minhas mãos, deviam ser meus pés lá na rude cruz. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados.
Maria Madalena e Maria, mãe de José de Arimateia, que haviam acompanhado Jesus desde a Galiléia, seguiram José e viram o sepulcro e como o corpo de Jesus fora colocado nele. Quando terminou o sábado, no primeiro dia da semana, Maria Madalena, Joana, Salomé e Maria, mãe de Tiago e outras mulheres, compraram especiarias para ungir o corpo de Jesus. Bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro. Vamos abrir a pedra. Iremos abrir a pedra. Vamos empurrar. Está aberta.
tem ninguém. Não tem ninguém. Deixa eu falar assim. Não olha direito. Não tenham medo. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno que foi crucificado. Ele ressuscitou e não está mais aqui. Vejam o lugar onde haviam posto. Ressuscitou? Quando ainda estava na Galileia, é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele havia dito. Então se lembraram das palavras de Jesus. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro. E não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Maria Madalena, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu os 2 anjos vestidos de branco. Mulher, por que você está chorando? Levaram embora meu Senhor e não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu, pensando que fosse o jardineiro. Mulher, por que você está chorando? Quem você está procurando? Se o Senhor levou embora, me diga onde colocou e eu levarei. Maria! Mestre! Não toque em mim ainda, porque ainda não voltei para o meu Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga que estou voltando para o meu Deus e Deus deles, para o meu Pai e Pai deles.
disse, estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Ele está vivo! Pai seja com vocês. Por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Acaso um fantasma tem ossos como vocês veem que eu tenho? Vejam minhas mãos, vejam meus pés. Tomé, por que levanta-se a dúvida no seu coração? Coloque sua mão ao lado da minha. Toque. Creia, sou eu. Senhor Deus e meu Deus. Porque você viu, você creu. Bem-aventurados são vocês, porque não viram e creram.